Oi gente, essa é uma posição extraída do livro Teoria de Finais de Torre, do Vassili Smyslov. É o diagrama 12 do capítulo 2, Torre e peão contra a torre. O rei do bando fraco para o avanço do peão. Essa seção de finais de torre é fundamental. Os sinais com vários peões, prévia troca de material, revertem geralmente a finais de torre e peão contra a torre. Só depois de um cuidadoso estudo deste capítulo se pode passar ao dos sinais com quantidade de peões. Quais são os caminhos para realizar a superioridade de um peão? O mais imediato é a troca das torres passando a um final de peões. Porém, rei e peão contra rei só nem sempre ganham. Além disso, às vezes, não é tão fácil obter a troca das torres. O segundo caminho consiste em avançar o peão protegido pelo rei e pela torre, com a ameaça de transformá-la em dama. Para evitar isto, o adversário se vê obrigado a sacrificar sua torre pelo peão. O bando fraco, naturalmente, deverá tentar o impedimento deste avanço. Para isso, o melhor é, como veremos mais adiante, fazê-lo com o rei, e não com a torre. Se apresentam dois casos a considerar. O primeiro, o do rei tenha sido cortado o passo para o peão e suas casas de avanço. Contrariamente, o segundo, o rei do bando fraco, tem acesso ao peão e às ditas casas, especialmente a de transformação do peão. Examinaremos ambos os casos. Nesse diagrama se reproduz uma posição que já foi estudada por o mais forte mestre do século XVIII, o francês Philidor. As brancas já han conseguido muito. O negro ha sido levado a um canto do tabuleiro e sua torre não pode impedir o avanço do peão. Porém, em troca, não permite ao rei branco o acesso à cesta horizontal. Por isto, as brancas querem utilizar seu peão como proteção para conseguir o avanço do rei. E5, torre G6. Seria possível também torre 3 cavalo dama, ou rei 1 dama, e as negras estariam na espera. Torre G6, peão C6. Só nesse momento, não antes, quando ele joga peão 6 rei, é que se joga torre 8 cavalo rei, que exclama. Rei 6 dama e torre 8 dama cheque. A torre começa a perseguir o rei com cheques até que chegue à terceira horizontal. A continuação com torre 8 rei, o peão está perdido. Ou seja, perde peão, e não tem maneira de defender peão, então empatou. Analisemos o mecanismo defensivo das negras. Uma vez que sua torre se tenha colocado na cesta horizontal, as negras ficam esperando até que se produza a jogada natural peão 6 rei. Em seguida, a torre retrocede para começar a perseguição do rei branco com cheques. E nessa posição
Não há nada melhor para as brancas fazer a não ser jogar peão 6 rei, e que não leva a nada se as negras souberem o mecanismo para se defender dessa famosa posição de filigree. Agora vamos supor que estivesse nessa posição, que é a mesma posição, mas 2 casas para trás. Qual que seria o método defensivo das negras? As negras podem também utilizar o mesmo método de defesa, fazer jogadas de espera até que o peão avance a 6 rei e logo começar a perseguição do rei branco desde a primeira horizontal. Esse tipo de posições, segundo o diagrama anterior, nas que o rei do bando fraco pode alcançar as casas de avanço ou transformação do peão, a chamaremos de posições de filigree. Vejamos alguns exemplos com a posição filigree. Agora no diagrama 13 temos uma nova posição de filigree. O rei negro alcançou a casa de transformação e o branco não tem proteção contra cheques nas verticais. No entanto, as negras perdem, porque sua torre não tem ocasião, não tem oportunidade de ocupar a primeira horizontal. A ameaça de mate a tem sujeita à 8ª fila. Torre C8, torre B7, torre A8, torre G7 cheque. Se torre H7, torre A3. Na verdade, torre 3 aqui. Que impede o avanço do peão. Torre G7 cheque. Rei F8. Torre H7 que exclama. Ameaçando a torre aqui e ganha a torre lá. Rei G8. F7 cheque. E está perdido para as brancas. Porém, esta posição é empate, porque as brancas não podem chegar à posição parecida do diagrama anterior. Se rei 5 bispo, segue torre A1 que exclama. E se torre B7, torre A6 cheque, rei F5 e torre A1 que exclama novamente. Com ameaças de cheques nas verticais. Agora nesse diagrama, diagrama 15, as brancas ganham. O exemplo 15, as negras perdem porque sua torre não pode abandonar a 8ª fila. E aqui no diagrama 15, as negras perdem porque sua torre não pode abandonar a 8ª fila. É jogado torre H, rei G8, torre G7 e rei H8 e torre G1. E neste final ha surgido outro tema,
O rei vai cortar do seu passo para a casa de transformação. O método para ganhar analisaremos em capítulos próximos. Aqui, em vez de torre G7 e rei H8, se joga rei F8, E7 cheque, rei E8 e torre G8, e as negras perdem. Agora no diagrama 16, se as negras jogam torre A8, cai numa, que interroga, cai numa posição já conhecida e perdem. No entanto, tem uma posição, tem uma jogada salvadora, que é torre F7 cheque. E toma F7 e empata. Se torre F7 cheque, se for jogado rei E5, torre F1, que também empata. É evidente que as dificuldades das negras procedem da situação passiva da torre na oitava horizontal. Mas, se o peão é de cavalo, ainda que o rei esteja protegido na coluna da torre, as brancas não ganham. Aqui é o diagrama 17. E o peão é de cavalo. E ainda que o rei esteja coberto na coluna da torre, protegido, as brancas não ganham. Porque as brancas não têm manobra envolvente, como na quarta jogada do exemplo 13, e não pode expulsar o rei negro da casa com torre dama, com cavalo dama. Só se as peças negras estão infelizmente colocadas e não pode dispor de nenhuma forma de defesa, segundo o comentário do próximo diagrama, o diagrama 17, que no caso é possível ganhar com o peão e cavalo. Aqui é o diagrama 18, onde é possível as brancas ganhar com o peão de cavalo. Agora, se estivesse o rei negro na casa 1 cavalo rei, seria empate, porque depois de as negras jogarem torre 1 bispo, ficaria como o diagrama anterior. Porém, na posição do diagrama, depois de rei 1 cavalo, torre 8 cheque, torre 1 bispo, torre toma torre, rei toma torre, rei 7 torre, e as brancas ganham porque o peão vai se transformar em dama. Também pode ser jogado torre A1, torre cheque, rei 7, rei H6, torre cheque e rei G7, e as brancas ganham, como veremos no diagrama 23. Nessa posição, a melhor defesa para as negras é torre 8 cavalo rei. Porém, também ganham as brancas depois de torre cheque, rei 2 rei, então torre A1, torre 8 cheque, rei 2 rei,
G6, H1 e G7. Mas também é jogado torre, que é a melhor defesa. Aí joga torre, cheque, E7, torre G8, torre G2 e rei H7 com peão 6 depois. Se ganha também em posições parecidas. Rei 6, torre B7, torre H1 e torre C7, cheque, que exclama. Já visto anteriormente esse recurso para conseguir empatar. A maneira correta de ganhar é torre 1, torre 2, torre 8, cheque, torre 2, rei 6, torre. Agora, se rei D7, torre H7, cheque, rei D6 e B7, com posterior rei 6 e rei 7. Agora, nessa posição, as brancas jogam torre H1, torre 7, torre H8, cheque, C7 e rei B5, que exclama. E as negras estão em Zhuge Wang, obrigadas a fazer uma péssima jogada. Agora, se em vez de torre H1, as brancas jogam rei B6, torre A7, torre H1 e torre B7, já conhecida de nós. Agora, se nessa posição torre H1, joga-se rei C7, torre H7, cheque, rei C6, A7, torre G8, rei A6, torre E8, torre H1, rei C7, torre C1, cheque, rei D6, rei B7, torre 7, cheque, rei B8, torre 8 e torre C8, que tudo se constituiu uma interessante manobra e as brancas ganham. Obrigado. Esse foi o segundo capítulo, bem complexo, mas também muito necessário ser estudado.